Olá, sejam todos bem-vindos à videoconferência de resultados da Senior Sistemas. Apresentaremos a seguir a performance financeira da companhia no segundo trimestre de 2024. Ao final da apresentação, os executivos estarão disponíveis para receber eventuais perguntas. Antes de iniciarmos, é importante esclarecer que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Senior Sistemas constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Senior e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Fiquem agora com a videoconferência da Senior Sistemas. Bom dia, pessoal. Bom dia, acionistas. Bom dia, fundos de investimento que foram convidados. Mais uma vez aqui estamos para divulgar os resultados do nosso segundo trimestre. Como a Carol reforçou ao final da nossa apresentação aqui, vocês podem tirar algumas dúvidas pelo chat. E caso também queiram tirar essas dúvidas posteriormente, só enviar e nós responderemos o mais breve possível, tá? Então, vamos começar os números do segundo trimestre. Só voltar um pouco aqui. Comigo está o Alencar Bevanger, está me acompanhando como diretor de relação institucional, e eu, Carlênio, o CEO aqui da Senior Sistemas, tá? Antes de iniciar os números do segundo TRI, eu queria passar algumas informações de como é que a gente vai estar indo nos últimos 12 meses, são alguns big numbers, para aqueles que vêm pela primeira vez aqui a nossa apresentação. Na Senior hoje, mais de 13 mil clientes, 3 mil colaboradores, né? Estamos ali em algumas filiais espalhadas aqui pelo Brasil, mais de 6 países atendidos. E aqui à direita, alguns números que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu acho que alguém levantou a mão aqui, mas no final a gente responde, tá? Bem, como é que nós estamos indo nos últimos 12 meses, tá? Em termos de faturamento, de receita líquida, chegamos a 895 milhões, a receita recorrente chega a 788 milhões, com um EBITDA por volta ali de 272 milhões e uma margem EBITDA de 30,3%, e um lucro por volta de 193 milhões, com uma margem de 21,5%. Nós continuamos num ritmo de crescimento muito forte, como tem sido a história da Senior, né? Nosso CAGR de crescimento fica por volta de 21%, 22%, e nós continuamos aí, como vocês podem ver, nos últimos 4 anos, por volta de 21,6%. Mesma coisa com a receita recorrente, o EBITDA aumentando 26% nos últimos anos, o lucro aumentando 28%. O nosso NPS continua super bem, em torno de 51, quando a gente compara com os outros players de mercado, está entre os melhores NPS que a gente tem visto. E, por fim, um net dollar retention aí por volta de 117%. Tá? Falando um pouco agora sobre os números, né? E antes de entrar nos números do segundo TRI, eu acho que aqui tem uma informação extremamente relevante. Vocês sabem que nós tínhamos um planejamento de chegar a 1 bilhão de receita bruta de faturamento, e esse momento chegou. No último trimestre, quando a gente olha os últimos 12 meses, nós chegamos a uma receita bruta acima de 1 bilhão. Então, agora, a Senior Sistemas é uma empresa que fatura acima de 1 bilhão. A gente sabe que são poucas as empresas do Brasil que têm um faturamento acima deste montante, e mais precisamente chegamos a uma receita bruta de 1 bilhão e 11 milhões. Tá? Então, é um fato super relevante que nós buscávamos ao longo dos anos, e esse momento chegou, e agora cabem a nós traçarmos os próximos anos, o próximo sonho grande aqui da Senior. Nós estamos nesse momento fazendo planejamento estratégico junto com o Conselho de Administração para traçar os próximos 5 anos, quanto é que vai ser esse crescimento nos próximos anos e qual é o próximo sonho grande nosso, tá? Falando um pouquinho, então, de como foi os números do segundo quarto de 2024. Foi um segundo quarto forte, a gente acelerou em relação ao primeiro TRI.
quando nós olhamos o nosso crescimento em relação ao quarto anterior, crescemos 16,7%, chegamos a 236 milhões de receita líquida. A nossa receita recorrente em cloud continua ganhando participação, e é natural isso, né? As nossas soluções já todas em cloud, e agora a gente chega com a participação de 56%. A nossa receita recorrente chegou a 79%. Vocês veem uma redução de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro quarto, e isso se deveu ao aumento da receita vinda de serviços, alguns projetos importantes que foram implantados, e, naturalmente, como ele ganhou participação, a receita não recorrente reduziu um pouco. Mas continuamos aí por volta de 80% da receita recorrente. E, por fim, o nosso ARR, quando a gente vê os últimos 12 meses, temos uma receita ali já segurada de 846 milhões, com um crescimento de 20,1%. Seguindo em frente, falando um pouco das nossas margens, nosso EBITDA no último quarto foi de 70 milhões, com uma margem ali de em torno de 29,5% e um crescimento de 27,5%. Nosso lucro também aumentou bastante, um crescimento ali de 25,8%, chegamos a 52 milhões de lucro líquido, com uma margem de 21,8%. Então, como vocês podem acompanhar, nós continuamos crescendo forte, crescendo em faturamento, mas também com muita rentabilidade e aumentando nossa produtividade. Por fim, e não menos importante, né, também uma empresa que continua gerando muito caixa, chegamos a 82 bilhões aí de geração de caixa no último quarto, e isso nos ajuda aos nossos movimentos que a gente tem feito nos últimos anos de investimento em novos produtos e também nas aquisições que a gente tem feito, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente também sobre algumas aquisições que a gente fez e a gente anunciou aqui no último trimestre. Falando um pouquinho das nossas avenidas de crescimento, como vocês sabem, nós temos os nossos 3 grandes pilares: o management focado nas nossas soluções de gestão de recursos humanos, empresarial, logística e por aí vai. Mas nós temos as 2 frentes, que é a parte do financial, né? Nós temos a nossa fintech, o IPO, e a nova JV que está sendo criada com o BTG Pactual, que ainda precisa o ok do Banco Central para entrar em operação. Mas falando da WIPO, a WIPO continua super forte, vem acelerando também, quando a gente compara em relação ao trimestre anterior. Nós tivemos um crescimento de 80% em relação ao ano anterior. Então, a WIPO vai muito bem. Eu acho que a gente acertou com todo o leque de serviços, de benefícios flexíveis, de crédito consignado, de antecipação de salário. Então, uma aposta que a gente fez há 3 anos atrás e que cada vez se consolida mais, né? Com relação à JV, nós, como eu falei anteriormente, estamos esperando o ok do Banco Central para iniciar as operações. Nós já estamos começando a contratar o time já está praticamente formado, os produtos já estão prontos, então, saindo o ok do Banco Central, nós iniciamos a nossa operação. Com relação ao outro pilar, que é o nosso pilar de plataforma, também teve um crescimento de 26,2%, chegou a 5,3 milhões. Então, estrutura também um outro pilar que também é uma avenida de crescimento aqui para a Senior, que a gente tem apostado, estamos investindo bastante e até agora, né, pelos números mostrados, demonstra que as nossas soluções na plataforma têm sido bem assertivas e têm tido uma receptividade bastante forte junto com os nossos clientes, tá? Falando um pouquinho do nosso crescimento inorgânico, nós anunciamos recentemente 2 novas aquisições, a Geatec, muitos de vocês podem ter visto já o anúncio no mercado. A Geatec vem complementar o nosso portfólio de ERP focado no agronegócio. Como vocês sabem, o agronegócio é um segmento estratégico aqui dentro da Senior, segmentos que a gente aposta que vai ter um crescimento muito forte nos próximos anos e que a gente tem procurado empresas para complementar esse portfólio. Então, por isso que a gente anunciou a Geatec, para complementar o nosso portfólio. A Geatec é uma empresa de muitos anos, mais de 300 clientes, e ela vai trazer por volta de 34,5 milhões de receita para dentro da Senior. Isso foi o valor
que eles chegaram, a receita que eles chegaram em 2023, né? 2024 vai ter um crescimento. E do outro lado, a Hipnobox, como vocês veem, Hipnobox para complementar nossas soluções de construção. Como vocês sabem, também nós somos líderes do segmento de construção aqui no Brasil, e nós estávamos procurando uma solução de CRM que complementasse o nosso portfólio. E achamos ali a Hipnobox. O negócio foi efetuado agora no mês de julho e agosto. A Hipnobox teve uma receita em 2023 por volta ali de 13,5 milhões, e tem mais de 250 clientes, nomes fortes no mercado, e ela vem complementar as nossas soluções focadas no segmento de construção. Falando um pouquinho da nossa operação internacional, a NovaSoft continua no movimento de um crescimento muito forte. Quando nós comparamos os últimos anos, né, desde a nossa aquisição, quando a gente fez lá em 2020 até 2023, foi uma empresa que já duplicou de tamanho, né, em apenas 3 anos teve sua receita duplicada, e continua também crescendo muito forte. Quando a gente olha os últimos 12 meses deste ano, já é 33,1 milhões. Então, é uma operação que vai indo muito bem, com um CAGR por volta de 26%. E falando um pouquinho dessas operações internacionais, nós agora estamos no momento de procurar outras empresas para fazer aquisição. Estamos procurando empresas no Chile, no México, para continuar essa expansão internacional que a gente traçou também lá atrás, e que ajuda a Sênio, não só ajuda a Sênio a expandir suas receitas, sua expansão geográfica, mas também ajuda os nossos clientes, porque eles também estão fazendo esse movimento de expansão internacional e podem ter a Sênio como um provedor único para toda a América Latina. Pessoal, por fim era isso. Eu vou abrir para o Alencar, não sei se o Alencar quer comentar alguma coisa. Fica aqui também aberto para vocês tirarem alguma dúvida, caso vocês tenham. E se não tiver e quiserem enviar depois por e-mail, fiquem bem à vontade, tá? Então, obrigado aí pela atenção de todos, e fica aberto se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa. Ramon, bom dia. Seu microfone e a câmera estão liberados para você fazer a sua pergunta. Vi que você levantou a mão. Fique à vontade. Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou o Ramon, eu trabalho aqui no time de tecnologia do UBS com o Léo Olmos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui o espaço. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre inflação. Então, o mercado ele vem projetando o aumento da inflação. Eu queria saber como que a inflação ela pode afetar os custos e o crescimento da receita de vocês. E aí a segunda pergunta, ela é sobre a venda da cloud. Então, como que esse aumento de venda da cloud pode afetar as margens e a rentabilidade da Sênior? Obrigado. Legal. Ramon, com relação à inflação, né, todos os nossos contratos são reajustados pela inflação, e pelo histórico, a gente não tem tido dificuldade em repassar esse custo para os nossos contratos, tá? Então, não é uma coisa que afeta a nossa operação. Os custos, claro que vocês, né, como administrador de empresa, sempre tem que ter cuidados, mas a gente, de certa forma, tem um hedge, porque está dentro dos nossos contratos a cláusula que os reajustes vão ser feitos de acordo com a inflação. Com relação ao cloud, é um movimento hoje natural das empresas. Agora há pouco eu estava falando para o valor econômico, e também teve essa mesma pergunta, né? E é interessante porque, se a gente volta alguns anos atrás, nós tínhamos que convencer os nossos clientes a virem para o cloud, né? Tinham muito receio, porque onde é que iam estar suas informações, seus dados, né? Como ia ser a velocidade da internet, e por aí vai. E hoje já é um movimento natural dos nossos clientes, né? Hoje, mais de 95% das novas vendas são todas feitas em cloud. Então, é um movimento natural, e a gente vê isso que vem ganhando participação a receita por cloud dentro da Sênior, né? Eu mostrei ali no início da apresentação, mais de 55% das nossas receitas já são em cloud, por isso, porque 95% das novas vendas são em cloud, todas as novas soluções já são em cloud, então um ou outro cliente que ainda quer as nossas soluções on-premise. Falando um pouquinho da nossa base de clientes, né, dos 13 mil clientes que nós temos, por volta ali de 3 mil e poucos clientes já vieram para o cloud, então é um movimento natural, mas é um movimento também que a gente não força o nosso cliente a vir, né? Nós falamos para ele que é melhor esta solução, no final é mais econômica para ele, porque ele não tem que investir num novo data center, ele não tem que investir em pessoas especializadas
em cibersegurança, não tem que ter administrador, né? Então, hoje, né, é melhor para o cliente estar numa solução em cloud, mas sem forçar a barra, né? Ao tempo do cliente. Então, por volta, hoje a gente tem de 3.000 clientes que já estão, e é um processo natural essa vinda para o cloud ao longo do tempo. E aí, só para ver se eu entendi, então a expectativa com a expansão da cloud é de expansão de margens ou de redução de margens? Pode reduzir marginalmente ou aumentar? É de expansão de margem, né? Hoje, toda vez que nós colocamos um cliente em cloud, a gente consegue aumentar a nossa margem Principalmente a receita, né, cara? A receita. O cliente, quando vem para o cloud, naturalmente ele aumenta a receita, né? Porque não vem só o que a gente ganhava de recorrência, mas todos os serviços embutidos, né? Isso que eu te falei, né? Toda a parte do serviço do cloud, da segurança, da administração por nossa conta. Então, a gente aumenta o ticket médio do nosso cliente. E aí, por sua vez, também, à medida que a gente foi aumentando o nosso volume de clientes em cloud, a gente foi renegociando os nossos contratos com nossos provedores, e hoje, toda vez que a gente leva um cliente para o cloud, a gente acaba expandindo uma margem, tá? No final. Obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. Então, obrigado pela atenção de todos. Até o próximo trimestre, quando a gente volta aqui divulgando os números para vocês, tá? Bom dia a todos. Muito obrigado, pessoal.